o pastor João entra. Tem os queridinhos dela, sabia? Essa Ô, Lu é Edilza, muito já está sendo querida. transmitida, tá? Ela, Ah, é. gente, olha, olha. Depois em off eu falo. Ele não Tô com avisou, gente. saudade de Ó, você, Lu. só um Nós, minutinho, eu por favor. também. Pô, por favor, fecha os microfones. É, vamos começar. Eu vou fazer uma oração, depois eu apresento o pastor. E aí nós vamos iniciar. O pastor vai fazer o resumo e no final ele faz a oração e a gente pode voltar a conversar um pouquinho mais. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Nós somos da Igreja Adventista Central de Vila São Jorge de Santos, mas temos pessoas aqui do Brasil todo, né? Muito bom isso. Nós estamos lendo o livro Fundamentos do Lar Cristão. Já estamos no 14º, não, no 24º, 20º. 20º, 24º capítulo. E hoje nós estamos aqui com o pastor Cláudio Leal, é um pastor muito querido nosso, que está lá no Mato Grosso, mas através do Zoom ele pode estar aqui conosco hoje para fazer esse resumo. Agora eu irei fazer uma oração e depois o pastor vai fazer esse resumo para nós. Oremos. Deus maravilhoso, muito obrigada, Senhor, por mais esse momento que o Senhor nos dá, esse privilégio que nós temos de estarmos na Tua presença, estudarmos esse livro, Senhor Deus. Obrigada, porque até aqui nós já aprendemos bastante coisa, mas precisamos saber mais para que possamos cuidar melhor da nossa família. Senhor, permaneça conosco, esteja também com aquelas pessoas que irão ver. é, Essa live depois, que o Senhor possa abençoá-los da mesma maneira que tem nos abençoado. Esteja com o pastor Cláudio também, que o Espírito Santo possa usá-lo mais uma vez e que nós possamos compreender e praticar na nossa vida. Nós te pedimos essas bênçãos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, hoje nós estamos aqui com o pastor Cláudio Leal. Ele era nosso pastor aqui, né, da APS, a gente tinha mais contato, mas ele foi lá para o Mato Grosso, mas mesmo assim nós não deixamos ele fugir, só 6 meses. Quando eu chamei, logo no início ele falou assim, calma, deixa eu me adaptar aqui, mas ele pensou que eu ia esquecer, mas eu não esqueci. E aí, quando foi 2 semanas atrás, mandei mensagem para ele e ele aceitou, e nós estamos felizes porque o Senhor está aqui conosco. Seja bem-vindo, Deus te abençoe e Obrigado. te use. Obrigado. Um abraço aí para todos os participantes do Brasil todo, os que estão assistindo, os que ainda irão assistir em algum momento. É um prazer estar com vocês e um grupo tão seleto que dedica tempo para pensar em coisas que não são convencionais, se gastar tempo com isso, não é? E este capítulo que nos toca revisar, capítulo 25 deste livro, Fundamentos do Lar Cristão, ele tem como tema sons e imagens que encantam. A gente pensa muito pouco sobre isso. Na verdade, a gente não pensa sobre isso, a influência que estas coisas podem ter sobre nós. Mas deixa eu fazer aqui um teste com vocês. O que você se lembra quando você ouve esse som? Me diga se vocês conseguem ouvir esse som. Oi, Dilza, eu acho que É o som do silêncio, pastor. você vai precisar me autorizar a compartilhar alguma coisa É a aí. Rosângela, pastor. Não é eu, não. Eu passo meu anfitrião pro Milton, é o Milton ou você. Eu não posso mais fazer nada, Milton, por perdi meus poderes. gentileza. Milton, por favor. Para ele transmitir, eu tenho que passar o anfitrião para ele, eu não posso ser, então eu perco os poderes aqui. Você é toda poderosa, Rosângela. Todo poder te foi concedido no céu e na terra dentro desta live. Milton, abre o microfone para a gente saber se você está nos ouvindo, por favor. Eu acho que ele não está ouvindo, Edilza.
Dá uma Calma, eu vou ligadinha ligar para para ele, ele. Edilza. Calma, calma, gente. Vamos nos Já manter foi, calmos. Edilza. Tá bom, Já, amigo. Obrigada. ok. Obrigado, viu? Isso. Deixa eu ver aqui. Layout de opções. Ok. Vê se vai dar agora, Edilson. Não, pastor, Ouviu? eu não estou ouvindo. Não. Ué, ué. Vamos ver Bem aqui. baixinho e distorcido, bem no início, depois É parece que mesmo? saiu. Pastor, o senhor marcou dois xizinhos lá em cima, do Deixa eu lado ver. direito? Avançado. Áudio do computador. Layout de opções. Compartilhar. Peraí que vai dar certo. Em nome de Jesus. Ok, agora eu acho que vai dar. Vamos ver. Só me faz um sinalzinho se der, tá bom? Sim? O que que você se lembra dessa música? Jornal Nacional, né, pastor? Mas quem te disse que é o Jornal Nacional? Não, mesmo se não passasse, mostrou a letra, né, assim, mas mesmo se não passasse, a vinheta é inesquecível. Sim, esse Cid som. Moreira, né, pastor? Exatamente. Para nós, né, Célia, que estamos há mais tempo na estrada, a gente se lembra de Cid Moreira. Mas vamos ver uma outra aqui. Por exemplo, deixa eu ver aqui. Eu vou diminuir a minha tela. Essas imagens, estes sons, eles têm uma influência muito grande sobre a vida da gente. Olha Só só, que a gente encontrei não uma árvore para com um para fruto pensar misterioso. essas Um, dois, três, coisas. quatro. Por que não? Porque, de certa forma, a gente está formatado para ir vivendo sem pensar muito nas coisas como elas são, por que são ou como ocorrem. Agora, tenta ouvir esta musiquinha aqui. Deixa eu pôr aqui. Deixa eu ver se dá certo? A Vitória de Ayrton Senna, pastor. Se lembraram? Sim, a Vitória de Ayrton Senna. Ayrton Senna. Ayrton Senna. E não só os sons são capazes de nos trazer lembranças, como são também capazes de mover as nossas emoções, de mexer com as nossas emoções. Veja o que você me diz dessa música. 7 de setembro. Eu não sei, eu vivi em outro país e tem suas glórias de viver em outro país e tem também as suas desventuras. E especialmente aqueles que vivem em outro país, esta música que acabamos de ouvir, que é o hino nacional brasileiro, ela não somente evoca lembranças, como ela mexe com as nossas emoções. A gente sente saudade de casa, a gente sente saudade do nosso cantinho, da nossa terra, do nosso chão, da nossa comida, das coisas que dizem respeito a nós. Está tudo bem lá, mas a gente, quando ouve essa música, dá até um arrepio e às vezes a gente chora, porque as músicas, as imagens,
elas mexem com os sentimentos, elas alteram as emoções, elas evocam lembranças, elas criam referências que são muito mais profundas do que nós podemos imaginar. Nenhum de nós planejou ouvir a música do Ayrton Senna e automaticamente se lembrar dele. Na verdade, essa música nem é dele, mas nós associamos essa música com essa personagem, com esse personagem. A Edilson ouviu o hino nacional brasileiro e falou 7 de setembro. Na verdade, é uma associação, porque essa música não é do 7 de setembro, é o que representa o nosso país. Então, nesse capítulo que nós estudamos, ele fala sobre como os sons e as imagens nos encantam, como mexem conosco. E esses sons e imagens, eles podem tirar o melhor de nós ou podem evocar de nós o que há de pior em nós. Isso está além do nosso controle. Nós temos controle naquilo que eu quero ver, naquilo que eu vou ouvir, mas uma vez visto e uma vez ouvido, eu não tenho mais controle sobre as reações que essas imagens e sons irão provocar no meu interior, nas minhas emoções. Não sei se já aconteceu com você, mas de ouvir uma música, um hino em outro idioma, em inglês, por exemplo, e você não entende a letra, mas te emociona, mexe com você, você sente saudade de alguma coisa que você nem sabe o que é. Eu não tenho controle sobre estas coisas porque elas encantam. Então, essa escritora, ela diz a razão para uma profunda preocupação por parte dos pais pelos seus filhos, os quais estão enfrentando tentação a cada passo. As crianças não têm a mínima condição de julgar por si mesmas se devem ver ou não devem ver, se devem ouvir ou não devem ouvir. Então, esta solicitude, esta preocupação deveria ser dos pais em ajudá-las a controlar aquilo que elas veem e aquilo que elas ouvem. Agora, possivelmente há pessoas aqui mais capazes que eu para falar sobre isso, a própria Célia ou a própria Lu, pessoas mais instruídas nesta área de educação do que eu. Mas os pais têm que desenvolver sabedoria para lidar com estas questões das influências. Porque alguns pais, no afã, na preocupação de impedir a má influência sobre os filhos, eles se tornam ditatoriais, demasiadamente autoritários. Eles impedem que qualquer destas coisas entrem no lar. E não está errado impedir que entre no lar, mas isso não prepara os filhos. Lembre-se que os filhos não são seus. Você está criando os filhos para a vida. Você está criando os filhos para o mundo. Você está criando os filhos para ganharem asas. Então, simplesmente impedi-los de qualquer influência nociva, talvez não seja o mais sábio, mas ensiná-los a julgar, a estabelecer critérios, a fim de que eles possam, quando você não estiver perto, determinar o que deve ser ouvido, o que não deve ser ouvido, o que deve ser visto ou não deve ser visto. Quando os nossos filhos são pequenos, nós temos pátrio poder sobre eles. Nós decidimos por eles, porque eles não têm prerrogativas próprias para julgarem por si mesmos. Nós decidimos por eles. Mas à medida que eles vão crescendo, a gente vai tendo que mudar a forma como vamos lidar com isso. Porque não temos mais pátrio poder sobre adolescentes e jovens. Eles têm vontade própria, eles têm inclinações, eles têm desejos particulares.
E quando os pais, de maneira ditatorial, agem com os filhos grandes da maneira como eles agiram quando eram pequenos, em vez de criar neles um senso de critérios para que saibam escolher, cria-se um senso de revolta, que na maioria das vezes os leva a praticar algo que você não quer, não é nem porque ele gosta, mas é com o fim de te provocar e de te fazer sofrer vendo e ouvindo alguma coisa que você não gosta. Então, a escritora diz assim: é impossível evitar o contato com más associações. Seus filhos vão sim, querendo você ou não, contemplar imagens, ouvir sons, vão estar sujeitos a influências desmoralizantes que, a menos que elas se guardem inteiramente, imperceptível, mas seguramente lhes corromperão o coração e deformarão o caráter. Então veja, se eles vão estar inevitavelmente em contato com más associações, vão ouvir sons, vão ver imagens negativas, qual é a nossa alternativa? Seria vaciná-los contra estas coisas. É bem parecido com vacina mesmo. Eu não posso impedir que os meus filhos estejam expostos a vários vírus e bactérias, mas eu posso imunizá-los para que, quando sejam afetados por esses vírus ou bactérias, eles tenham imunidade contra elas. Alguns pais, e isso é muito próprio nosso adventista, de formar uma bolha protetora ao redor dos filhos. Ele só anda com adventista, ele só fala com adventista, ele só estuda em escola adventista, ele só ouve música adventista e de repente ele tem 20 anos vivendo dentro desta bolha e vai para uma universidade não adventista. E aí? Aí é uma crise total. É um jovem que não tem imunidade nenhuma, imunidade zero contra todas as influências. E nesta fase você tem zero poder sobre ele, de modo que a sua crise começa e a perdição dele se instaura, porque ele poderá levar muito tempo para se dar conta de que estas coisas são negativas e fazem mal. Então, a autora diz que nós deveríamos criar muros contra a tentação. Como? Bom, primeiro, estando atentos àquilo que realmente é prejudicial. Diz ela, Satanás está usando todos os meios para tornar populares o crime e os vícios degradantes. A mente é educada para familiarizar-se com o pecado, que infelizmente alguns pais são tão indiferentes, tão descuidados, que acham que não vai lhes fazer mal algum. Como eu poderia criar este muro protetor? Não é isolando-os de toda a influência que existe no mundo, mas de tudo aquilo que me seja possível fazer em prol deles. Eu não quero dar aqui modelos, nem servir de exemplo, mas é uma prática que nós adotamos no nosso lar e que para nós funcionou. Na época que nos casamos, nós decidimos que não teríamos TV. Porque éramos pessoas ocupadas e não tínhamos tempo de ficar vendo TV. E normalmente, quem tem TV em casa não é para si mesmo assistir, é para os filhos. Nós não tivemos. E isso não nos fez falta. Desenvolvemos outras habilidades nas crianças. O gosto pela música, estudar um instrumento, ler um livro. Eles tinham direito a outras coisas que substituíam estas. E veja, às vezes a gente fica tão preocupado com certas coisas, como, por exemplo, novelas, que realmente é prejudicial, eu não questiono, ou certos filmes, mas a escritora, ela diz assim, que
há certas notícias que estão publicadas de modo sensacional, que estão educando os jovens na impiedade e os conduzindo ao caminho da perdição. Você acredita que um jornal, um noticiário pode ser, em alguns casos, mais prejudicial do que um desenho? Assista um Datena. Vai passar a mesma morte 10 vezes de ângulos diferentes em horário que a família está reunida na sala. Então, eu diria, tudo aquilo que você pode evitar dentro de casa deveria ser evitado. Não seja indiferente quanto a isso. Porque nada do que existe na sociedade foi feito de maneira neutra. Nada do que existe na sociedade é inócuo, é insípido. Tudo tem algum objetivo, algum propósito. E você precisa ter essa sensibilidade para filtrar essas coisas. Indo um pouquinho aqui para a Bíblia, a gente vai lá em Apocalipse capítulo 1, verso 3. Você sabe de memória esse texto, né? Ali João diz: bem-aventurado é aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. Se você procurar o que significa esta palavra bem-aventurado, você já sabe que significa feliz, bendito, abençoado, afortunado. Tem uma série de sinônimos para esta palavra. É um adjetivo que significa tudo isso que eu falei: bem-aventurado, feliz, abençoado, agraciado. É a palavra bíblica para bem-aventurado descrito aí na Bíblia. No original grego, makarios. Agora pense, se a Bíblia está dizendo que é afortunado, abençoado, agraciado aquele que lê e que ouve as coisas que estão neste livro sagrado, o contrário também é verdade. O que seria o contrário de bem-aventurado? Eu nem sei se existe, mas seria mal-aventurado. E o que seria mal-aventurado? Mal-aventurado poderia significar infeliz, mal-afortunado, infausto, maldito, desgraçado, desditoso. Se a gente falar para alguém chamar alguém de desgraçado, vai ofender a pessoa, né? Mas essa palavra, na verdade, não é ofensiva. O desgraçado é alguém desprovido de graça. Então, o contrário de bem-aventurado é desgraçado. É desprovido de graça. Então, quem lê as coisas da Bíblia, a Bíblia diz que é afortunado, é agraciado. Quem despreza as coisas da Bíblia e só lê outras coisas que não têm nada a ver com a Bíblia, ela não é, ela é uma pessoa infeliz, é desafortunado, desgraciado, diríamos em espanhol. Então, que importante é ensinar os filhos a ver, ouvir e saber escolher por si mesmos aquilo que deve ser visto e ouvido, para que quando você não estiver com eles, tenham eles capacidade de julgar, com base em critérios muito claros, o que deve ser visto e o que deve ser ouvido. Então, a escritora diz que estas notícias de crimes, de violência, o que elas fazem? Elas ensaiam na imaginação os atos descritos, até que se lhes desperte a ambição de ver que são capazes de cometer os mesmos crimes
e de escapar à pena. Que coisa séria, né? Você vê que teve um joguinho de computador que foi proibido porque o jogo consistia em um carrinho em que a criança dirigia e atropelava crianças, velhos e deficientes na rua. Então, as pessoas estavam na tela do computador atravessando a rua e ele com o carrinho tinha que atropelar essas crianças. E você pode dizer, mas isso é só um jogo, é uma brincadeira. Olha o que ela diz. Isso é um ensaio na imaginação dos atos descritos, até que se lhes desperte o desejo de ver que são capazes de cometer esses mesmos crimes e escapar da condenação. Então, nada é inócuo, nada é insípido no que diz respeito a influências. Então, queridos, e aí ela menciona sobre música também, não é? Fico alarmada ao ver por toda parte a frivolidade de jovens, rapazes e moças que professam crer na verdade. Foi-me mostrado que a juventude precisa pôr-se em uma plataforma mais elevada e fazer da palavra de Deus uma sua guia e conselheira. Olha, houve uma grande crítica agora na abertura das Olimpíadas ao mau gosto da França quanto à coreografia de abertura. Alguns acharam que foi uma afronta ao quadro A Última Ceia, embora o autor afirme que não foi isso. Mas não é isso que me preocupa. O que me preocupa é que os falsos moralistas querem mudar o mundo, querem estabelecer leis para coibir que outros façam alguma coisa. Mas a responsabilidade não é de mudar o mundo, é de controlar você, a sua imaginação, os seus olhos, os seus ouvidos e ajudar os seus filhos a fazer isso. A gente não muda o mundo estabelecendo leis que podem ser favoráveis a você e podem ser desfavoráveis aos outros. A gente muda o meu mundo, e o meu mundo se restringe a mim e a minha família. Então, veja aqui, a escritora diz assim, olha, a introdução da música em seus lares, em lugar de estimular a santidade e a espiritualidade, tem sido um meio de afastar a verdade da mente deles. Canções frívolas, letras de música de sucesso estão de acordo com seu gosto. Oh, o que eu posso dizer para levá-los a romper com esse poder encantador? Satanás é um habilidoso sedutor, atraindo-os à perdição. Deveríamos preocupar menos em reformar o mundo e mais em criar muros de proteção dentro da nossa própria família, dentro da nossa própria mente. Então, terminando aqui, ela fala agora aos pais. Devem os pais exercer incessante cuidado para que não se percam de Deus os seus filhos. Sabe? Essa é a maior preocupação que deveria ser a nossa. Outro dia eu encontrei uma mãe, que é uma pessoa muito querida, que foi membro da minha igreja, em algum lugar por onde eu passei. E eu me lembro dos seus meninos pequenos. E eu perguntei para ela, irmã, que alegria vê-la, como estão os meninos? Estão bem, pastor, graças a Deus, estão todos bem, que ótimo. E o fulano? Ah, ele se formou engenheiro, está casado, tudo bem. E o fulano também está ótimo. E irmã, e eles estão firmes na fé? E ela me disse, pastor, estão todos longe de Deus, mas estão bem, graças a Deus.
Olha bem para os meus olhos. Você, como mãe, pode dizer que seus filhos estão bem, graças a Deus, enquanto estão longe de Deus? Perceba a inversão de valores? O que é estar bem? É estar formado, bem casado, ganhando bem, morando bem? Mas a Bíblia diz: e de que vale tudo isso se ele perder a sua alma? Então, queridos, os pais, diz ela aqui, devem ter incessante cuidado para não perder os seus filhos. Como? Salmo, capítulo 101, versículo 3 a 7. Isso é um treino diário para cada um de nós. E é o critério que a gente precisa usar para criar um muro de proteção para os filhos. Diz ali. Eu vou ler numa versão atualizada. Não quero ter interesse por coisas más. Esse é o primeiro critério. Odeio os atos de quem se afasta da sua lei, e não me juntarei a eles. Não quero ter um coração inclinado para o pecado. Não desejo ter qualquer ligação com o mal. Farei calar aqueles que falam mal do próximo pelas costas. Não ficarei junto das pessoas orgulhosas e de corações arrogantes. Procurarei encontrar pessoas fiéis. Esses serão meus companheiros, os amigos que receberei em minha casa. Quem serão eles? Aqueles que vivem uma vida correta. Esses poderão me acompanhar. Nenhum mentiroso, nem ladrão viverá no meu santuário, porque não permitirei uma pessoa falsa na minha presença. Como que você reage quando você encontra alguém que fala mal do outro pelas costas? Como o seu coração reage quando você vê inclinação para o mal? Nós precisamos ter cuidado, sim, daquilo que vemos e ouvimos, porque nada disso é ascético, nada disso é inodoro, nada disso é insípido. Tudo isso vai despertar em nós o melhor ou o pior da nossa natureza. Então, a autora termina com uma decisão, e eu achei muito bonito essa decisão, que deveria a gente escrever, colocar na porta da geladeira para ler várias vezes no dia. Não vou gastar preciosos momentos em ler o que não terá nenhum proveito para mim. Não vou gastar tempo lendo o que apenas me incapacita para ser de utilidade a outros. Quero dedicar o meu tempo e os meus pensamentos em adquirir o melhor preparo para o serviço de Deus. Vou fechar os meus olhos para as coisas fúteis e pecaminosas. Meus ouvidos são do Senhor, e eu não ouvirei as sutis razões do inimigo. Minha voz não estará de maneira nenhuma sujeita a uma vontade que não seja a vontade de Deus. Meu corpo é o templo do Espírito Santo, e todas as minhas faculdades serão consagradas e dedicadas aos sagrados objetivos de Deus. Essa é uma decisão nossa. Eu não posso impor essa decisão para o Senado brasileiro. Eu não posso impor essa decisão para os meus vizinhos, para os meus irmãos de igreja. Essas são questões pessoais que nós decidimos. E enquanto os filhos estão sob o nosso poder, nós fazemos valer essa decisão a eles, até que eles tomem suas próprias decisões e andem com suas próprias pernas. Queridos, eu acho que é isso. Fico por aqui. Agradeço a atenção e a Edilza toma o controle agora. Não, por gentileza, o senhor pode encerrar com oração. Ok, hoje não tem perguntas e respostas, é isso? Depois que o senhor orar, nós podemos encerrar a gravação e podemos conversar um pouquinho. Tá bom. Pai querido, não é fácil neste mundo cheio de luzes, de sons,
de cores que atraem a nossa atenção desde a mais tenra infância, decidirmos por aquilo que deve ser visto e ouvido e aquilo que devemos rejeitar terminantemente. Nós precisamos de uma sabedoria do alto, de uma iluminação que venha do Espírito de Deus. E esta é uma promessa divina, de que o teu Espírito estará conosco, dizendo em nossa mente: este é o caminho, andai por ele. Queremos ouvir essa voz e queremos ser fiéis a essa voz. E nesta noite tomamos esta decisão de filtrar, de escolher, de negar tudo aquilo que possa nos colocar em contrariedade à vontade de Deus e à transformação que Ele quer fazer em nosso caráter. Senhor, salva também os nossos filhos. O Senhor não nos deu filhos para perdição. Antes de ser nossos filhos, eles são filhos de Deus. O Senhor Jesus Cristo morreu por cada um deles. Então, salva os nossos filhos. Em nome de Jesus. Amém.